Vou começar pelo Alessandro agora. A medida do juiz pode ser considerada excessiva? Eu fiquei com vergonha de fazer essa pergunta no primeiro bloco, porque ela me parecia tão evidente, mas eu preciso te ouvir. Infelizmente, no nosso país, hoje em dia, a gente tem que falar evidências. Né? É quase uma música também, né? Evidências. É uma música. É uma música. Essa situação, talvez eu não seja a pessoa mais imparcial para poder falar dessa situação. Eu sou advogado, por óbvio, né? Com a doutora Janaína, que está aqui também. E eu fico pensando em milhões de coisas. Em primeiro lugar, esse juiz poderia ter falado de outra forma, né? Por que não falou? Ele é uma pessoa educada, ele não fez concurso público, ele não está num cargo público já provavelmente há muitos anos ou há uns bons anos, né? Teria uma outra forma de fazer aquilo? Eu fico me perguntando essas coisas. E aí eu me lembrei que desde que a gente entra na faculdade de Direito, para quem faz faculdade de Direito, é uma piada, que talvez seja uma piada no Brasil inteiro, que é que juiz seria quase um deus. Né? A brincadeira que juiz é um deus, ou que ele teria poderes de Deus, ou de rei, coisa do gênero, é uma piada muito comum. Aliás, preciso lembrar que não muito tempo atrás, aqui neste país, né, uma policial parou um juiz numa blitz, e acho que foi em 2020, se eu não estiver enganado, parou o juiz numa blitz e o juiz falou, você não pode me parar. Bom, começou uma discussão e ele deu voz de prisão, olha só, voz de prisão, não estava nem na sua função. E a policial respondeu para ele, né, você é juiz, mas você não é Deus. Então, tá tudo velado, ou seja, tá velado na instituição aqui, e é uma crítica que eu faço à instituição. Eu não estou dizendo que todos os juízes, eu tenho amigos juízes que eu acredito que jamais fariam tal tipo, jamais comportariam dessa forma. Tenho vários amigos. Agora, vamos ser sinceros, existe um problema no sistema de justiça. Aliás, o tribunal local considerou, entre aspas, até o momento, normal aquela situação, até para manter a dignidade do Poder Judiciário. Me lembro de uma outra situação até, aonde um sujeito foi de chinelo na audiência e o juiz pediu para ele se retirar, porque usar chinelo, sandália na audiência, era uma pessoa pobre, fere a dignidade daquele local, o sacrossanto local que é o Poder Judiciário. Então o que nós temos? Chocada. Cada vez eu fico mais chocada. Vamos ser diretos. Quando nós falamos do Poder Judiciário e membros do Poder Judiciário, são as pessoas que estão na cúpula da administração do poder público brasileiro, de maneira geral. Função relevantíssima, relevantíssima. Não ganham bem? Não sei, mas ganham os maiores salários da República. Começando uma carreira já ganhando razoavelmente bem, quando você passa num concurso público desse. Agora, é isso que a gente espera? O que está acontecendo com essas pessoas? Por que elas não agem com um princípio republicano, democrático, com uma narrativa mais coerente? O que eu quero dizer é que aquilo ali provavelmente não é um caso isolado. Eu queria deixar isso claro, porque senão fica parecendo que é um juiz que se desviou do caminho. Eu quero dizer que nós temos um problema de ordem institucional, sim, do sistema, daquilo que se acha normal e do que não se acha normal. O judiciário local, ao que parece, e eu não quero aqui pré-julgar, considerou normal. Normal em que sentido? É normal que as coisas sejam um pouco assim, de alguma forma, porque no Brasil, infelizmente, há uma tradição de abuso de poder e de autoridade. Essa é a grande tradição brasileira. E se não fossem as câmeras, a internet, as denúncias, provavelmente a gente estaria ainda mergulhado nisso, porque essa é uma maneira sempre de desigualar na sociedade. As pessoas não querem ser iguais na sociedade. Eu sempre brinco o seguinte, se alguém é parado, né, numa blitz, etc., em qualquer lugar, ela é um juiz, um promotor, coça a mão para mostrar a carteira e dar aquela carteirada, né? Ou seja, a pessoa, em vez de dizer eu sou cidadão e eu tenho direito a serem respeitados, ela sempre quer dizer que ela é superior ao resto da sociedade. Muito bem. Só ouvi verdades até agora em relação a essa constatação da sociedade brasileira, né? Que não é isolado também, né, Janaína? Eu falei aqui no primeiro bloco da Valéria Santos, uma advogada que em 2018 foi retirada, algemada e arrastada pelo chão dos policiais. Você lembra? Absolutamente desproporcional. Eu fui do Conselho da OAB muito tempo, então eu sempre tomei o cuidado, sobretudo com advogados jovens, né, de dizer, olha, muito embora nós tenhamos nossas prerrogativas, evita brigar com o juiz, pode prejudicar teu cliente, mas é que assim, este caso, eu até quando fui olhar, eu falei, nossa, será que o advogado provocou? É tão simbólico porque ele estava levando água a um outro ser humano.
Então tem toda uma simbologia, sabe? Você dá água para um outro ser humano, né? E ser repreendido por isso, daquela forma. Então, assim, foi extremamente desproporcional. Nem precisa entrar nesse campo do direito do advogado, da prerrogativa do advogado. É de ser humano para com ser humano. Entendeu? O ato dele era um ato de dar água para alguém. Como você é repreendido por isso? Aí a gente entra na questão das prerrogativas, né? O advogado, ele tem o mesmo, haveria de ter, né? O mesmo status, né? A mesma importância do juiz e do promotor, tá? Existe uma paridade ali, tanto é que eu fui muito crítica quando decidiram colocar o representante do Ministério Público ao lado do juiz e o advogado lá embaixo. Né? Por quê? Porque isso você já desnivela em termos simbólicos. Então, o advogado, quando o colega ali respondeu, não, eu faço como eu quiser, o que ele estava querendo dizer com aquilo? É do estatuto que o advogado pode falar sentado, pode falar em pé, né? Não raras vezes, dependendo, por exemplo, da turma, da Câmara, que o advogado vai sustentar, mandam sentar, mandam levantar. E, em regra, né, a gente orienta a não arrumar encrenca à toa para não prejudicar o cliente. Mas, assim, é prerrogativa do advogado falar em pé, falar sentado. Então, quando ele respondeu para o juiz, sem exorbitar, ele não levantou a voz, ele não adjetivou, ele só falou. A verdade é que ele reagiu, ele demonstrou uma indignação, né, compreensível. O magistrado não só, né, agiu de maneira desproporcional, como mandou retirar o advogado. E aí, além, vamos dizer, da humilhação para com o profissional, tem o prejuízo para o processo. Porque eu queria entender como é que ficou esse caso depois. Eles não podem ter, ele não pode, né? Ninguém falou sobre isso, mas ele não pode, por exemplo, nomear um defensor ad hoc ali para o ato, para seguir com o ato. Depois ele mandou retirar o sócio desse advogado. Aí o outro advogado questionou, ele mandou retirar. Então, é um comportamento absolutamente desproporcional. Eu fico sentida, né, de saber que a Associação dos Magistrados local referendou esse comportamento. Não precisaria atacar o colega, porque existe essa preocupação do corporativismo. Não precisaria atacar. Poderia explicar, olha, o colega não foi mal compreendido, ele estava preocupado com o copo de vidro, né, e acabou utilizando um tom pelo nervosismo. Você pode apoiar, mas ao mesmo tempo não referendar aquele comportamento, né, porque é um comportamento que pode servir de mau exemplo para juízes mais jovens. Sim. Eu tenho 4 minutos agora, quero dividir entre vocês dois, esses 4 minutos. Vou continuar com você, Janaína. Eu queria que a gente falasse, o Willer, que é o advogado retirado, fala em racismo, né? Fala da questão racial. Queria que você me falasse, a gente precisa falar também de racismo dentro do Poder Judiciário? Precisa trabalhar esse tema? E o que pode ser feito com o juiz? Tudo isso em 2 minutos. Veja, existem vários... Eu não sou favorável, por exemplo, a caçar o juiz por causa disso, nem aposentá-lo, né, antecipadamente, que o que infelizmente vem acontecendo em casos que eu acho que não justificariam. Mas existe advertência, né, existe uma admoestação, uma notificação, uma censura. Então, não me parece que seja um caso que deva ficar, né, por isso mesmo. Na pior das hipóteses, a OAB costuma fazer desagravo, né, aos seus advogados que são humilhados no trabalho. E aqui eu queria aproveitar para falar muito rapidamente para os juízes mais jovens, que se iludem achando que, sendo duros, eles vão conseguir extrair alguma coisa das pessoas. A melhor maneira de interrogar alguém é deixando a pessoa tranquila. A melhor maneira de extrair de uma testemunha, né, a informação correta é deixar com que essa pessoa se sinta bem ali naquele ambiente, é servir uma água, por que não servir até um café para a pessoa falar com tranquilidade. Se você começa a apertar a pessoa, ela não vai conseguir te dar informação. Sim. Eu já vi juiz, e aí eu não vejo que seja um caso de racismo, porque eu já vi
humilhações absurdas. A juíza gritando com a testemunha e a testemunha tremendo e gaguejando, e aí a juíza dizia, a senhora está mentindo. Mas ela não estava mentindo, ela estava gaguejando porque é um ambiente hostil, um ambiente novo. Sim, entendo. Entende? Então, até por estratégia, para colher a verdade dos fatos, é melhor, sabe, um pouco mais de humildade. Muito bem, Alessandro. Ele chamou a polícia, né, para tirar um advogado negro que estava dentro do local. Eu não diria que propriamente é racismo, mas veja, a instituição tem que prestar atenção nisso. E eu estou falando que é institucional, ou seja, não é só do sujeito que vai ter a sua responsabilidade. Concordo aqui com a doutora Janaína que nós não podemos sair fazendo uma punição, né, expulsando simplesmente a pessoa da carreira. Agora, quantas vezes pode ter acontecido esse tipo de situação e não houve nenhuma apuração, ou a única versão que foi colocada foi do magistrado? Às vezes desse próprio magistrado, às vezes de outro, dentro do mesmo tribunal. Quantas vezes o espírito de corpo encobriu violações de direitos de advogados e advogadas? Quantas vezes o racismo foi institucional e ninguém nunca apurou absolutamente nada? Por isso que eu estou dizendo que tudo agora é filmado, as pessoas escutam, elas ouvem, elas veem. A sociedade está de olho a partir de agora. A mídia está de olho, a CNN está aqui no grande debate de olho. Ou seja, não dá mais para você achar que você pode ter esse comportamento interno e tudo vai ficar internamente, vai ter uma espécie de acordo interno de corpo. Essa época acabou, por isso a instituição tem que estar atenta à questão do racismo, aquilo que é o procedimento interno, as seguranças e as precauções que devem ser tomadas nesse tipo de situação. Seria bom que houvesse letramento racial também para a magistratura? Totalmente. Aliás, considerando um agrupamento de Estado que normalmente tem, a maioria são homens brancos, essa é a verdade, os dados revelam isso, mais do que nunca. Não é só homens brancos normalmente que estão, são homens brancos às vezes com famílias tradicionais de alta classe média. Ou seja, eu costumo brincar, sem noção real da realidade. Eu costumo brincar que acho que juízes deveriam ganhar passe de ônibus para pegar ônibus para ir trabalhar todos os dias, obrigatoriamente. Não podia ir de carro nem de motorista, né, para tentar ter um pouquinho de contato maior com a realidade do dia a dia da população brasileira. Essa de pedir que não pode entrar de chinelo para uma pessoa pobre que não deve ter nem sapato. Eu já vi isso. Você já viu isso também? É um absurdo. Assim, quem faz isso é alguém fora da realidade, né? Completamente fora da realidade, né? É um absurdo. Completamente fora da realidade.